Vamos abrir em João capítulo 8. Apesar de hoje o nosso foco está do versículo 33 ao 36, mas nós vamos ler novamente do verso 30 até o verso 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículos 30 ao 36. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós queremos colocar a nossa vida diante de Ti nessa noite, pedir que o Senhor venha ser conosco. De maneira especial, Senhor, o Teu Espírito Santo venha nos ajudar nessa noite a compreender, Senhor, e a fixar essas verdades, Senhor, ó Deus, que são primordiais, Senhor, para confissão, para expressão e para justificação da nossa fé. Por isso pedimos que nessa noite o Senhor venha ser com a minha vida, venha ser com a vida dos Teus filhos, e que o Teu Santo Espírito não apenas esteja nos fazendo relembrar dessas verdades, não apenas esteja nos fazendo aprender essas verdades, mas que em especial o Teu Santo Espírito esteja aplicando essas verdades contidas nesse texto ao nosso coração, a fim de que nós possamos, Senhor, de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, Senhor, sabermos da razão da nossa fé aqueles que nos perguntam. Por isso, nós pedimos ao Senhor que venha ser com cada um de nós, pedimos ao Senhor que venha ser com a nossa vida, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Quando eu penso naquilo que nós vamos falar essa noite, eu me lembro de um episódio que aconteceu alguns anos atrás. Eu comumente, quando viajo de férias, às vezes algumas pessoas acham isso anti-espiritual, não é? Mas eu não me preocupo muito em preparar um sermão para pregar assim diretamente, fazer todo o trabalho. Eu tenho meu sermonário montado e eu pego seleciono alguns sermões que estão prontos lá no sermonário e levo de férias comigo, e qualquer amigo meu que me chama para pregar, eu escolho um sermão daquele e prego, não é? E uma vez, o Benjamin era menor e ele teceu um comentário: eu vou ouvir o pai pregar de novo aquilo que o pai pregou na igreja. E naquela semana eu disse: eu não vou pregar um sermão que eu já preguei. E passei a semana toda fazendo o sermão e eu caprichei, né? Fui lá, peguei o texto original, destrinchei o texto, trabalhei palavra por palavra e fui lá e preguei no domingo à noite. E aí quando acabou o culto, eu disse para ele: olha, eu preguei num texto hoje que eu nunca preguei nele na vida. E o Benjamin olhou para mim, era bem menor, ele disse: mas tudo que o pai pregou eu já sabia. E é interessante como a gente tem visto isso, principalmente à luz das exposições bíblicas. Nós estamos expondo três livros da Bíblia semanalmente. Estamos expondo o Salmo de manhã, no domingo, na hora da consagração. Estamos expondo Atos no domingo ou na terça-feira à noite. Estamos expondo João no domingo à noite. E nós notamos que, via de regra, nós estamos nos deparando com os mesmos assuntos sendo repetidos continuamente. E eu confesso aos irmãos que eu não estou usando o texto como pretexto para inculcar um assunto na mente dos irmãos. Mas é que a verdade de Deus, ela está exposta desde Gênesis e Apocalipse de maneira tão clara, de maneira tão harmônica, que não tem como nós não a conhecermos, não tem como nós não a memorizarmos, não a guardarmos no nosso coração. A única disputa que existe em todo esse decurso da revelação bíblica é quando aquele que está anunciando a palavra, ou aquele que está pregando a palavra, está diante de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. Então, sempre que o discurso está diante de pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo, para que elas compreendam a verdade de Deus, então alguns problemas surgem.
E se tem uma coisa que nós vemos no relacionamento de Jesus como pregador e como profeta no meio do povo de Israel, era a falta de capacidade dos judeus de discernirem as lições espirituais contidas no Evangelho. E aqui nesse texto, nós nos deparamos com um problema muito comum. O problema que existiu no tempo de Jesus, existiu antes do tempo de Jesus, existiu na história depois da vinda de Cristo até os nossos dias, e existe nos nossos dias a incapacidade dos seres humanos de compreenderem e discernirem o seu real estado sem Cristo diante de Deus. Semana passada, domingo passado, trabalhamos do verso 30 ao 32, e a ênfase do texto era o posicionamento do discípulo em relação à palavra de Cristo. Então, via de regra, a marca de um crente, desde que nós começamos a estudar o livro de Atos, eu repetia sempre essa frase nos primeiros capítulos: aquele que de verdade foi alcançado pela obra salvadora de Cristo, ele obedece à palavra de Cristo. Então, a marca de um ímpio e a marca de um crente é que o ímpio não obedece, não dá ouvidos à palavra de Cristo. O crente dá ouvidos à palavra de Cristo e obedece a ela. Então, aqui nós nos deparamos com mais uma situação de conflito de Jesus com os judeus. No texto que lemos anteriormente, em especial no verso 30, alguns judeus, ouvindo a palavra de Cristo, creram nele. E eu quero só lembrar que a partir daqui em João nós vamos ver uma mudança de foco, porque até o capítulo 6 nós vemos pessoas expressarem fé em Jesus Cristo por causa somente dos milagres que Jesus fazia. E via de regra, essa expressão de fé que estava fundamentada em Jesus somente como milagreiro era uma expressão de fé falsa. Ela não salvava. Fizemos a conta quando expomos o capítulo 6. Imagine, tinha 5.000 homens na perspectiva de João quando escreveu. Fora as mulheres, ali é homens mesmo, né? É a palavra específica. Andros, ou Ené, é homem do sexo masculino. Eles fazem a conta e dizem: olha, tinham 5.000 homens do sexo masculino, fora a multidão de mulheres que seguia Jesus também. E aí quando Jesus se levanta e diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meu discípulo, não pode me seguir, ficaram os 12. E o interessante é que essa multidão veio engrossando desde João capítulo 2 com os milagres que ele fez, mas quando Jesus morre e é assunto aos céus e assenta no trono, ele deixou aqui só 120. Para onde foi essa multidão de 5.000? Ou aquela multidão de mulheres que eram acrescidas? O que foi que aconteceu com eles? Eles abandonaram o Senhor. Eles viraram as costas para o Senhor. Eles estavam atrás do Jesus milagreiro, mas eles não queriam nenhum tipo de relacionamento com o Jesus que é rei, que está sentado no trono e que é Senhor dos senhores e Senhor da história. Eles não queriam esse Jesus que ficasse ditando ordens e dizendo as coisas para ele, estabelecendo normas e critérios aos quais eles deveriam submeter e transformá-los num alicerce sobre o qual a sua vida deveria ser estabelecida, a sua caminhada deveria ser estabelecida. Como disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Então havia uma geração que não queria esse Jesus que mandasse neles. E aí o foco do Evangelho muda. Agora não é mais os milagres que atraem as pessoas, mas a partir daqui, do capítulo 7 e do capítulo 8, são as palavras de Jesus Cristo que impressionam. No capítulo 7, uma guarda do templo foi enviada para prender Jesus, e eles foram até Jesus, viram Jesus, chegaram perto de Jesus, escutaram Jesus e foram embora sem Jesus. E quando eles chegam diante do Sinédrio, o Sinédrio pergunta: por que vocês não trouxeram ele? E um daqueles da guarda que foram enviados disseram: nenhum homem jamais falou como ele falou. E aqui, nesse texto, no capítulo 6, dos versículos anteriores, esses homens creram nele por causa da palavra dele. Eles ouviram aquilo que Jesus estava ensinando e creram. Eles levaram a sério aquilo que Jesus havia dito, e em função disso Jesus já deixa claro para eles:
que eles deveriam levar a sério a palavra dele. Ele diz, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, com essa expressão de Jesus Cristo no versículo 32, que vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, se criou um novo problema. Porque agora, aqueles que estavam ouvindo este discurso, mais uma vez fecharam o coração para ele. Principalmente a turba de judeu que estava diretamente relacionada a ele. E aqui nós temos um problema, porque diretamente só no versículo 37 é que se atribui o discurso a Jesus em relação aos judeus que não creram. Para a posição que o texto está aqui, dá a impressão que ele está falando para aqueles que creram, mas na verdade, para aqueles que creram, o impacto da autoridade da palavra trouxe ao coração deles a segurança que eles precisavam. Então a ideia aqui é que ele está falando à multidão, tanto daqueles que creram como daqueles que não creram, e aqueles que não creram simplesmente rejeitaram o seu discurso. E lá na frente ele vai dizer o motivo. Anteriormente ele já disse que eles não davam ouvidos porque não eram dele, não faziam parte do povo que ele veio alcançar. Daqui a pouco ele vai expressar com palavras as qualificações que ele atribui aos judeus que estão com seu coração endurecido a ponto de chegar para eles e chamar eles de filhos do diabo. Vocês são filhos do diabo. Imagine que pregação impactante. Então, nesse sentido, Jesus começa a deixar claro que aqueles que dão ouvidos à sua palavra, porque ele já disse anteriormente que ele foi enviado por Deus e as palavras que ele fala são a palavra de Deus. Daqui a umas 2 semanas nós vamos trabalhar no texto quando ele diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mais adiante. Então aqui ele está mais uma vez se deparando com as dificuldades que um pecador não iluminado tem de compreender as lições espirituais que são passadas na palavra de Deus. Então, quando ele diz que aqueles que o estão ouvindo precisam ser libertos, então automaticamente, se uma pessoa precisa ser liberta, é porque ela é escrava. E o orgulho judaico não permitia que eles abraçassem essa ideia em relação a si mesmos. Eles eram o povo de Deus. Então já se levanta alguém expressando a ideia: olha, nós nunca fomos escravos de ninguém. E na verdade isso é uma mentira, né? Porque desde o Egito até naquele momento, Israel estava subjugado ao domínio do Império Romano. E se nós voltarmos os olhos para trás, antes de Jesus Cristo vir, por cerca de 500 anos, em poucos momentos de liberdade, Israel sempre esteve subjugado a algum reino pagão, servindo a esse reino, sob a tutela da autoridade desse reino. E aí a gente vai mais para trás no Antigo Testamento e descobre os cativeiros babilônicos, os cativeiros assíricos, e pelo livro de Juízes que nós estávamos lendo agora e acabamos de ler na nossa leitura bíblica, aquele círculo vicioso: o povo desobedecia a Deus, Deus entregava a eles 18 anos debaixo da servidão do Império Pagão. Eles clamavam, Deus livrava eles, e eles pecavam contra Deus, Deus mandava eles de novo, fazer com que eles passassem 40 anos escravos, e depois libertava de novo pelo clamor, e eles endureciam o coração e desobedeciam. Deus mandava de novo, passava 8 anos, depois 18 anos, depois mais 40 anos. Então eles olhavam para trás e eles não poderiam de forma alguma atribuir essa inverdade de dizer que eles jamais foram escravos de ninguém. Porém, eles não foram escravos permanentemente. A escravidão era a consequência do juízo de Deus derramado sobre o seu povo por causa da desobediência. Mas os momentos em que eles andaram nos caminhos do Senhor, os momentos em que eles perseveraram nesse caminho, eles experimentaram uma liberdade que só o poder de Deus e a bênção de Deus prometida a Abraão poderia trazer. Então, em relação àquilo que Deus prometeu ao seu povo como descendência de Abraão, a liberdade era um elemento essencial para que essa bênção fosse estabelecida. Então, aqui nós temos aquele mesmo problema de Nicodemos. Temos o mesmo problema da multidão dos 5.000, que abandonaram ele. Comer ali da carne do pão não é literal, se você for analisar a expressão de Jesus, é uma figura.
que teve o seu cumprimento real quando foi estabelecida a ceia como memorial da libertação produzida e promovida pelo Filho sobre o pecador que crê nele, a exemplo de que a Páscoa em Israel simbolizava a libertação do Egito. Então, nesse sentido, eles não tiveram a capacidade de discernir as lições. Ou em Nicodemos, você tem que nascer de novo, quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? E Jesus diz, não é dessa coisa que eu estou falando, não é disso, eu estou falando de outro tipo de nascimento. Então, quando Jesus fala de escravidão, que eles precisam ser livres, eles associam a escravidão a algum tipo de como é que eu posso dizer? Do povo ser subjugado à autoridade política de uma nação. Só que Jesus vai deixar claro que o propósito da sua vinda não foi para livrar Israel da submissão que eles deviam ao Império Pagão Romano. Jesus Cristo veio libertar o povo de Israel de um problema muito maior, de um senhorio muito pior do que aquele que os romanos estavam impondo sobre eles, do que aqueles que os impérios pagãos que vieram antes de Jesus Cristo e foram registrados no Antigo Testamento trouxe sobre eles. Então, nesse sentido, eles não conseguiam discernir a realidade de que tipo de sujeição e de que tipo de escravidão Jesus Cristo estava falando. Eles não estavam em sujeição social, eles não estavam em sujeição econômica, mas Jesus Cristo está falando da escravidão do pior senhor que um ser humano e que o povo de Israel poderia ter nessa vida, que é o senhorio do pecado sobre eles. O senhorio das nações que foram colocados sobre o reino de Israel como julgamento de Deus com a sua desobediência, trouxe sofrimento para o povo de Israel aqui nessa vida. Qualquer tipo de exposição a um senhorio de alguém, as consequências desse senhorio, mas elas vão afetar a nossa vida somente no curso da nossa história. Só que a sujeição e a escravidão ao pecado não apenas vai alcançar, vai atingir, vai corromper e vai estragar a minha vida aqui, mas ele vai afetar de forma real a minha eternidade. E o tipo de relação que eu vou ter com Deus e o Criador nela. Porque não pense, quando nós dizemos que as pessoas vão passar a eternidade sem Deus, nós estamos dizendo que Deus não vai estar lá. Vai. É um problema de relacionamento. As pessoas, enquanto estão nessa vida, tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e decidir que caminho vão seguir, elas precisam estar conscientes que a decisão que elas tomarem em relação a Jesus Cristo pode levá-las ao céu, pode levá-las à glória eterna, pode levá-las a uma eternidade de alegria e paz eterna, como pode conduzi-las a uma eternidade de tormento, não mais se relacionando com Deus paternal, não mais se relacionando com Deus amoroso, gracioso e misericordioso, mas eles vão se defrontar por toda a eternidade com o Deus irado, que em toda a sua onipotência derramará a sua ira com toda intensidade sobre eles. Então a intensidade do castigo leva-se em consideração o poder que Deus tem, do mesmo jeito que a paz e a alegria será sustentada pela sua onipotência e sua soberana mão. Então, nesse sentido, os judeus ignoravam essa realidade. E aí Jesus traz à tona que ele veio a esse mundo para libertar o ser humano da escravidão do pecado. Esse é o real problema, esse é o grande problema, esse é um problema universal. As pessoas que querem viver fora do governo de Cristo, como nós falamos nessa manhã, elas não têm a mínima consciência de que não existe zona neutra. Não existe. Ou se está com Cristo, ou se está sem Cristo, ou se serve a Cristo e é escravo dele, ou se serve ao pecado. Ou se serve a Cristo e se tem a vida eterna, ou se serve ao pecado e se tem a morte e a perdição eterna. Lá em Mateus capítulo 6, 24, Jesus dá um brado e diz: ninguém pode servir a dois senhores. E o interessante do texto é que o serviço ali, o verbo, ele está na voz passiva.
Ou seja, aquilo que é visto nas nossas atitudes reflete de verdade quem é que manda na nossa vida. E Jesus vai dizer, olha, você não pode ser servo de Cristo, ser servo de Deus e ser servo do dinheiro ao mesmo tempo, que é a expressão do texto lá, mamon. Você não pode ser servo de Cristo e ao mesmo tempo ter o pecado como estilo de vida, porque aquele que você obedece, desse é que você é servo. E esse é verdadeiramente o Senhor da sua vida. Então, nesse sentido, como Jesus Cristo o tempo todo está tentando ensinar aos judeus o caminho que foi estabelecido por Deus para que o seu povo pudesse viver em comunhão com Ele, e os judeus estão continuamente rejeitando os seus ensinos. Então Jesus Cristo deixa claro para eles que eles precisam ser libertos do pecado, porque o pecado que governa a vida deles é justamente aquele que os tem impedido de encontrar o caminho da paz. E isso nós vamos ver em João capítulo 10, quando chegar lá, do 8 ao 10. Quando Jesus faz a promessa do Consolador, ele vai dizer que quando ele vier, ele convencerá o homem, o mundo do pecado. E quando ele vai explicar que pecado é esse, porque quando ele diz vai convencer o mundo do pecado, por força da cultura, a gente já imagina aqueles pecadões de assassinato, adultério, aquela coisa toda. Mas o pecado do qual o mundo será convencido é justamente esse que ele está confrontando o judeu. O pecado de se não acreditar naquilo que Jesus disse, naquilo que Jesus ensinou e naquilo que ele fez. Então, uma pessoa que ouve a mensagem do Evangelho e simplesmente vira as costas, ela está cometendo pecado. Ela simplesmente não está considerando a revelação plena que Deus trouxe a esse mundo, a fim de que um pecador como ele possa encontrar o caminho da paz e a vida eterna. Então, João diz que escreve que quando o Espírito Santo vier o Consolador, ele convencerá o homem do pecado, e ele, quando vai explicar, ele vai dizer do pecado, porque eles não creem em mim. E por incrível que pareça, a mesma situação em que os judeus se encontravam diante de Cristo é a mesma situação em que os seres humanos sem Cristo se encontram. Eles não conseguem perceber isso. Como vimos hoje no Salmo, os povos da terra se unem, se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido. E eles dizem, vamos nos soltar dessas amarras, dessas cordas que esse ungido, esse Senhor de Israel quer impor sobre nós. Então, na cabeça deles, viver sem Cristo é liberdade. Na mente deles, quem está sem Cristo é verdadeiramente livre. Só que no discurso de Cristo, quem serve o pecado e vive dessa maneira, esse está necessitando urgentemente de libertação. Porque ele está servindo o único Senhor que vai trazer prejuízo terreno, vai trazer prejuízo temporal e vai trazer prejuízo eterno para ele. Então, se nós pudéssemos escolher na nossa vida de que tipo de circunstância ou de situação, de sofrimento que nós nos encontramos no correr da nossa história, se pudéssemos escolher um, com certeza teria que ser nos livrar do pecado. Porque se estivéssemos sujeitos a uma enfermidade, ela iria cessar, iria findar quando a nossa vida terminasse aqui. Se estivéssemos sujeitos à pobreza, a pobreza iria durar até o dia da nossa morte, se estivéssemos com Cristo e servindo a Cristo. Se tivéssemos escravos de alguma coisa dessa vida, do trabalho, ou seja lá o que for, quando eu partisse dessa vida por vir, a minha escravidão seria solucionada, e se eu servisse a Cristo, eu estaria livre para toda a eternidade servindo a Ele. Agora, se é o pecado do meu Senhor, ainda que eu não tenha nenhum desses problemas, e ainda que eu seja livre de todo tipo de imposição e sofrimento que a vida possa me trazer, e eu partir dessa vida para o porvir, eu passarei a eternidade lidando e me relacionando com Deus irado, o qual já disse que vai derramar a sua ira sobre aqueles que morrerem no caminho largo e não no caminho estreito, aqueles que, por quererem ganhar a sua vida, irão perder no curso da sua história. Então as pessoas precisam ser alertadas, precisam.
E a gente vê isso, vai para o Antigo Testamento, prega lá, a voz de Deus é a mesma, porque o povo não mudou. Eram pecadores lá e precisavam ser confrontados com essa realidade. Nos tempos de João Batista, o povo era o mesmo, pecador, e precisava ser chamado ao arrependimento. João Batista morre, Jesus vai e confronta o pecador com o seu pecado e chama ele ao arrependimento. Jesus morre, é assunto aos céus, os discípulos vêm e pregam a mesma coisa. Paulo vem como discípulo, como ele diz, como aborto, fora do tempo, e Paulo vai e prega a mesma coisa. Então, nesse sentido, nós precisamos alertar as pessoas do mundo, as pessoas que vivem nesse mundo, de que elas precisam se libertar da escravidão do pecado, se elas quiserem encontrar a liberdade que há em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo demonstra para os judeus que ele está falando de outro tipo de escravidão. Uma escravidão pior que a escravidão do Império Romano, ou de qualquer reino que o Israel foi subjugado por causa da sua desobediência a Deus. Mas aqui ele está falando da escravidão do pecado, e que vai ser evidenciado através das atitudes que as pessoas têm em relação a Cristo e aos seus ensinamentos. Porque toda a ação do pecado visa afastar o ser humano de Cristo e levar nós, como seres humanos, a ignorar e não tratarmos com seriedade as palavras de Cristo, como nós vimos anteriormente que um discípulo deveria tratar. Se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sois meus discípulos. Então o pecado sempre vai se opor a esse caminho, e aí Jesus se levanta e diz para os judeus: é desse Senhor que vocês precisam se libertar. Quem obedece ao pecado é escravo do pecado. Quem pratica o pecado aqui como estilo de vida é escravo do pecado. E aqui o que Jesus está falando é muito parecido com aquilo que Paulo ensinou em Romanos capítulo 6. Em Romanos capítulo 6, eu queria ler para os irmãos, os ensinamentos, eles deixam essa oposição que existe entre a vida de um discípulo de Cristo e a vida de um discípulo sem Cristo. Enquanto o discípulo de Jesus Cristo, ele busca a santidade, o que não é discípulo de Jesus Cristo, ele não tem nenhuma perspectiva de santidade e vive no pecado. Ele vive para servir ao pecado, ele tem prazer no pecado, ele oferece o seu corpo e os seus membros para serviço do pecado. E esse serviço prestado ao pecado e não a Deus, ele simplesmente coloca esse ser humano debaixo da ira do Criador. Como nós vimos hoje no Salmo, a marca daqueles que se opõem a Cristo e a marca daqueles que se alegram nele. Enquanto os que se opõem a Deus maquinam o mal contra o ungido e contra o seu povo, aqueles que têm o Messias e que creem no Messias servem a Deus com alegria. Eles estão felizes por haverem sido alcançados pela salvação que só o Messias proporcionou. Então, Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 23 diz o seguinte: Paulo vai começar a dar umas ordens. Ele vai começar a estabelecer alguns imperativos, e no que diz respeito ao trato com o pecado, porque lá no capítulo 5 ele já deixou claro que, aqui no capítulo 6, no início do discurso, ele vai dizer que Cristo foi crucificado para que nós não sirvamos mais o pecado como escravos. O pecado não é mais o nosso Senhor. Nós não temos obrigação de obedecê-lo quando ele nos tenta. Nós não temos mais obrigação, porque agora o nosso Senhor é Jesus Cristo. Então ele vai dizer: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Então, nem tampouco eu devo me sujeitar ao pecado como se ele exercesse autoridade sobre mim, nem tampouco esteja eu me oferecendo ao pecado para fazer aquilo que ele quer. Isso é que o ímpio faz. Esse é o tipo de atitude que o ímpio tem. Essa palavra para algumas pessoas é muito ofensiva, né? Uma vez eu estava pregando, usei esse termo, e uma pessoa que estava ouvindo, ela ficou um pouco chocada, assim como é que eu chamei uma pessoa que não tem Cristo na vida de ímpio, porque ímpio é uma coisa muito pesada, é uma coisa muito forte. Só que essas palavras usadas, elas são generalizadas. O ímpio é aquele que ouve a palavra de Cristo e vive de uma maneira contrária a ela.
Ele não precisa ser um assassino, ele não precisa ser um bandido. Ele não precisa, ele pode ser até gente boa, daquele que você diz, olha só, falta ser crente, mas não dá ouvido às palavras de Cristo, é ímpio. É uma pessoa que vive em rebelião contra Deus, em oposição ao caminho que Deus estabeleceu, em oposição a Jesus Cristo e aos seus ensinamentos. Então, nesse sentido, não é preciso cometer um pecado drástico que chame a atenção e deixe todo mundo horrorizado para você dizer, ali está um ímpio. Basta você chegar para ele e dizer para ele que ele é um pecador e tem que entregar sua vida a Cristo, e ele disser, não, eu não preciso isso, porque eu sou uma pessoa boa. Isso já o caracteriza como uma pessoa ímpia. Aliás, Jesus chega para esse povo que se acha bom demais e disse para eles, olha, uma prostituta e um ladrão está mais perto do reino de Deus que vocês. Em outras palavras, a situação daquele que se acha bom é pior do que aquele que é um pecador declarado. Porque o pecador declarado, ao ser confrontado com o seu pecado, ele simplesmente vai ter que admitir os seus erros, como foi aquele ladrão na cruz quando caiu na real. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele tinha consciência dos males que havia produzido, e aquilo ali era a recompensa que os males que eles produziram trouxe sobre eles. Então Paulo vai dizer, não reine, não aceite o senhorio do pecado sobre o vosso corpo mortal, e não ofereça o seu corpo a serviço do pecado, daquilo que é contrário à vontade de Jesus Cristo, à vontade de Deus. E aí ele estabelece uma conjunção de contraste aqui para mostrar a diferença entre aquele que é de Cristo e aquele que não é. Mas, então o servo de Jesus Cristo faz justamente o contrário daquele que serve ao pecado. Ele vai dizer, apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, nesse sentido, ele diz, olha, você não precisa e não deve obedecer o pecado. Você não precisa e não deve obedecer e fazer a vontade do pecado, nem tampouco estar namorando o pecado e dando uma colher de chá para que ele lhe oriente, dirija os seus passos e faça da sua vida aquilo que ele quer. Principalmente porque o pecado é um senhor mau e ele recompensa aqueles que trabalham para ele. Do mesmo jeito que Deus irá recompensar com galardão aqueles que trabalham para ele, o pecado também vai recompensar. Então ele vai continuar, Paulo, dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. E eu acho interessante isso no meio evangélico hoje, é as pessoas usarem a graça de Deus como álibi para desculpar a sua queda e o seu pecado. O indivíduo peca e quando vai ser confrontado ele vai dizer, não pastor, mas só ser pela graça. Isso não é a graça salvadora. Uma pessoa quando usa esse tipo de discurso, ela não compreendeu a graça de Deus de verdade. Ela não sabe. Na verdade, ela pegou uma definição partida e arrumada para tentar justificar o prazer que ela tem pelas coisas desse mundo e do pecado. Então, já que ela não está disposta a largar e lutar contra a tentação, ela simplesmente usa a graça de Deus para tentar justificar a realidade de que Deus vai salvá-la desse mesmo jeito. Paulo não permite que a gente aceite esse tipo de coisa. Porque quem serve ao pecado é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado está debaixo da lei, mas nós não estamos. A graça de Deus, ela transforma, ela nos dá justamente aquilo que a lei não dava, o poder para lutarmos contra o pecado e prevalecermos contra ele. Então ele imagina uma pessoa dizendo, depois que ouve isso, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembra do capítulo 5, do final? Paulo termina no verso 19, lá dizendo, 19 ou 20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ele ouve um indivíduo, daquele que está no meio da igreja e não é convertido, né? Uma pessoa dessa não é convertido, e ele ouve isso e diz, olha, a graça de Deus se manifesta na vida de quem mais peca, então eu vou pecar bem muito. E aí Paulo vai dizer, olha, de modo nenhum, você está morto para o pecado agora, se você se identificou com Cristo. E aqui ele vai dizer a mesma coisa. Para o indivíduo que escuta isso aqui, já que eu estou debaixo da graça, então vou aproveitar a vida. Ele diz, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ele vai dizer, de modo nenhum.
Não sabeis vós a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então o pecado recompensa aqueles que servem a ele com a morte. E ele vai dizer em relação àqueles que foram salvos, mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, isso nós fomos anteriormente. Ele não nega a realidade que no curso da nossa história, no curso da nossa vida, nós servimos ao pecado, mas ele vai dizer aqui que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ouvimos o Evangelho, fomos impactados por ele, fomos convencidos pelo Espírito Santo, nascemos de novo e, como consequência disso, e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça e para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Eu acho interessante essa expressão de Paulo. A ideia dele é que agora que eu fui alcançado pela obra de Cristo, eu olho para trás e tenho vergonha daquilo que eu fiz quando estava diante dele. Do estilo de vida que eu tinha, das coisas que eram contrárias à verdade de Deus. E às vezes nós vamos escutar alguns testemunhos aí de convertidos, que ele passa uma hora contando o que ele fez no passado, com uma expressão de prazer que deixa a gente horrorizado. Como se ele tivesse feito alguma coisa boa, tão boa que isso permitiu que ele estivesse ali dando testemunho das coisas ruins. E os crentes, quanto mais coisa ruim, mas eles ficam impressionados, quando na verdade ele deveria gastar aquele tempo para falar da obra que Cristo fez, para salvar um pecador como ele. E da mesma maneira que essa obra salvou um pecador como ele, ela tem poder para salvar todo aquele que crê. Então Paulo diz que quando servimos ao pecado e fomos alcançados, olhamos para isso e temos vergonha daquilo que fizemos. Por que temos vergonha? Porque o fim delas é a morte. Então, se eu escolho servir ao pecado, eu preciso entender e estar consciente que o fim da minha vida será terrível. E a minha eternidade será terrível, justamente por não querer me submeter ao senhorio de Cristo e ao governo de Cristo. E aí ele vai dizer, mas agora, libertados do pecado e feitos servos da justiça, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí ele conclui dizendo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Jesus se levanta aqui em João capítulo 8, diante dos judeus, dizendo, vocês precisam de libertação. Não da libertação que vocês esperam, que é a libertação do jugo do Império Romano sobre eles. Mas vocês precisam da única libertação que pode de verdade transformar vocês em povo de Deus. E nesse sentido, esse tipo de escravidão, ele atinge todo mundo. Quer livre, quer escravo, não importa a condição em que o ser humano se encontra. Se ele não tem Cristo na sua vida, ele é escravo. Escravo do pior senhor que pode existir sobre a vida do ser humano. Senhor esse que recompensa o ser humano com a morte e a perdição eterna. E aí João, ele registra esse episódio para que ele se conforme com o propósito do livro. Estas coisas, 20 e 31, foram escritas para que creiais ser Jesus o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenhais vida em seu nome. E aí ele usa uma parábola. No verso 34 ele vai dizer, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele usa essa parábola para tentar mostrar aos judeus que para essa situação de escravidão,
Deus estabeleceu somente um meio para que eles pudessem encontrar a liberdade. E o meio que Deus estabeleceu para que eles encontrassem a liberdade era justamente o único meio que eles estavam rejeitando. E não é diferente na nossa era, não será diferente daqui para frente. Todas as pessoas que estão distantes de Cristo, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus Cristo, que não tornaram a sua palavra a lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, que não têm a confiança da sua existência terrena e da sua existência eterna depositada unicamente na obra que o Filho de Deus realizou, simplesmente ela está caminhando a passos largos para a morte eterna, para a perdição eterna. E Jesus Cristo aqui deixa claro que o único que pode libertar o ser humano das consequências terríveis que a servidão do pecado traz sobre eles é o Filho. Ele tem poder, dado pelo Pai, para entregar a carta de alforria a esse escravo, a quem ele quiser. Então os seres humanos são convidados aqui a virem a Cristo. Eles são convidados a darem ouvidos à palavra de Cristo, porque quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Eles são estimulados a reconhecerem Cristo como o enviado de Deus, aquele que veio a esse mundo e que realizou a obra salvadora para conceder a eles perdão, purificação e vida eterna. Eles devem reconhecer em Jesus Cristo o Filho divino, que veio a esse mundo para que através da sua obra a expressão maior do amor de Deus pelo pecador fosse demonstrado. E depois dele haver consumado essa obra, ele recompensar todo aquele que crê com o perdão dos seus pecados, a purificação dos mesmos diante da lei de Deus e a concessão da vida eterna. A concessão da vida eterna. Hoje em dia nós temos alguns problemas que atrapalham e endurecem mais o coração dos homens. Ou, como falamos a semana passada, é o que chamamos de politicamente correto. Uma expressão do liberalismo que tenta incutir na cabeça das pessoas que não existe mais verdade absoluta. O que existe são um conjunto de verdades que os seres humanos, em sua expressão e exercício de livre-arbítrio, têm a liberdade de escolher. E ninguém tem autoridade para dizer quem está certo ou errado, porque o certo e errado é uma questão de perspectiva, não é mais uma expressão de valor moral. Então, nesse sentido, quando tocamos na realidade do pecado, diante da lei de Deus que condena o pecador, a nossa geração não quer saber mais de pecado. Não levam mais a sério o pecado. Não levam. Não levam. O pecado não é mais aquele ato que transmite uma expressão de pavor para aqueles que estão cometendo, não é mais. Porque as pessoas não acreditam mais que nós temos nas nossas mãos a verdade absoluta de Deus, a qual será usada tanto para salvar o ser humano como para condená-lo. Mas ainda que eles não acreditem, nós precisamos anunciá-la. Ainda que eles não queiram ouvir, nós precisamos alertá-lo do perigo em que eles se encontram, vivendo a sua vida como se a palavra de Cristo não significasse nada para eles. Se eles continuarem seguindo o curso dessa vida, eles vão estar demonstrando quem de verdade é o Senhor da vida deles e aquilo que espera eles no final da caminhada. Então nós precisamos, mesmo que a mentalidade da nossa época não aceite mais isso, nós temos que bater até que Deus, pelo poder do Espírito Santo, abra a mente deles. Foi esse o conselho que Paulo deu a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4. Paulo alerta a ele que virá o tempo em que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina, não vão. Falar da verdade de Deus para a pessoa será algo repulsivo aos seus ouvidos. Ele usa a expressão, olha, eles terão comichão nos ouvidos. Eles ficarão incomodados toda vez que você pregar a verdade de Deus para eles. E aí depois de você pregar toda a verdade, eles vão virar as costas para vocês e vão abraçar qualquer caminho de erro que lhes seja oferecido. E o conselho de Paulo para Timóteo foi: continue pregando a verdade para eles. E pregue, insiste, pregue de novo e insista. Porque só a verdade de Deus, quando alcança a vida de uma pessoa,
tem poder para libertá-la do engano do pecado. Só a verdade de Deus. Então não importa aquilo que essa cultura mundana, governada pelo diabo, imponha sobre as pessoas. Quando a luz brilha nas trevas, está lá em João capítulo 1, verso 5, as trevas não prevalecem. Não tem jeito. Então, como Paulo disse em 2 Coríntios 4, 5, nós pregamos a Cristo, o diabo cegou o entendimento deles, eles estão ceguinhos, você prega, ele não entende nada, mas continue pregando a Cristo, porque Deus pode iluminá-los. E quando Deus ilumina, não tem trevas que seja capaz de sustentá-los. Nós vimos isso há 2 semanas atrás, quando Jesus se levanta e diz: eu sou a luz do mundo. E quando a luz dele brilha de verdade no coração de alguém, não tem trevas que possa sustentá-lo. Não existe engano do pecado que possa ser poderoso o suficiente para sustentá-lo. Se Jesus chama eficazmente, ele vem. Se o Espírito Santo o convence eficazmente, dá aquele convencimento do coração, porque nós pregamos sobre o pecado para tentar convencer o ser humano externamente de que ele é um pecador e ele se encontra mal na fita diante de Deus. Só que nós não temos o poder de convencer internamente. Porém, o Espírito Santo só vai convencer internamente depois que nós pregarmos para ele que ele é um pecador, está mal na fita diante de Deus, e por causa do pecado ele pode partir para a perdição eterna. Então, nesse sentido, aqui João, ele apresenta no discurso a verdade de que somente o Filho de Deus tem poder para libertar o ser humano do pecado e de todas as consequências mais que podem trazer ao ser humano. O estrago da sua vida nesse mundo e o estrago da sua eternidade. O salário do pecado é a morte. Não existe meio termo. Não tem como a pessoa servir o pecado nessa vida e encontrar a vida eterna no final dela. Não tem. Servir ao pecado é sinônimo de porta larga, de caminho largo. Mas o único caminho que leva à vida é o caminho estreito. E a única porta que leva para o céu é a porta estreita. Então nós precisamos estar atentos a essa verdade. Pensar-se livre nesse mundo é sinal de escravidão. Se você perguntar para qualquer pessoa, olha, o que você acha que é liberdade? Ela vai dizer para você, é o direito de nós fazermos o que nós queremos sem haver nenhuma imposição que possa nos impedir. Isso é a cultura do marxismo cultural, né? A ideologia. Destruir as bases da moralidade e aí o mundo vai virar um caos. Isso não é liberdade, é o clímax da escravidão do ser humano ao pecado que governa a sua vontade. E esse ser humano só terá esperança de escapar desse triste senhor se eu e você, como igreja de Cristo, anunciarmos para ele que somente o Filho de Deus pode libertá-lo desse mal que aflige a sua vida aqui e das consequências que esse pecado trará para ele sobre a sua eternidade. Então, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para que nós sejamos libertos desse triste fim, para que nós sejamos libertos do governo do pecado, a Bíblia estabelece alguns critérios. Primeiro, nós vimos a semana passada, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, temos que reconhecer o nosso pecado e confiar na obra que Cristo realizou como poderosa para trazer perdão e purificação. Devemos entregar a vida a Ele e devemos devotar o restante da nossa existência ao seu serviço, em busca de uma vida que agrada totalmente a Ele. Tudo aquilo que for serviço do pecado agora será meu inimigo, será algo que eu vou lutar contra, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, porque amar a Deus no Evangelho de João é fazer a sua vontade. Amor a Deus não se prova falando, amor a Deus se prova fazendo a sua vontade. Então, nesse sentido, o pecado quer que eu odeie Deus, porque se eu vivo para fazer a sua vontade, eu odeio a Deus e amo o pecado. Não podemos servir a dois senhores, não tem como. Então, eu agrado a um ou aborreço o outro, ou vice-versa.
Então, se eu sirvo ao pecado, eu estou vivendo uma vida odiosa contra Deus. E agora que eu faço parte do povo de Deus, fui salvo por Jesus Cristo, tive o meu pecado perdoado, estou livre da condenação da lei, tenho o Espírito Santo habitando em mim para me auxiliar em minhas fraquezas e me ajudar e me dar forças para resistir ao pecado. Então a minha vida vai para outro rumo. Isso é o que se chama conversão. E o único, volto a dizer, que tem poder para me dar forças para dar essa guinada na vida é o Filho de Deus. E é necessário que eu me entregue a Ele e peça a Ele que me ajude por todo o curso da minha vida, até o dia que eu vou encontrar e estar com Ele eternamente. Por isso vamos orar. Vamos pedir a Deus que seja conosco. O problema maior da raça humana se chama pecado. E a única solução que tem para o problema do pecado é Jesus Cristo. E é a minha boca e a sua boca que Deus vai usar para alertar aqueles que estão seguindo, trilhando esse caminho, do triste fim que os aguarda se eles não se converterem ao Senhor seu Deus, se eles não se converterem ao Criador. Pai amado, nós que agradecemos, Senhor, porque estávamos nessa condição, Senhor. Mas um dia o Senhor abriu o nosso coração, um dia o Senhor abriu os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento para compreender essas verdades maravilhosas. E desse dia em diante, Senhor, a nossa vida foi transformada, a nossa expectativa de vida foi transformada, e a esperança do nosso coração, não apenas para a nossa vida terrena, mas para a nossa vida eterna, Senhor, foi firmada de uma vez para sempre. Tudo porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho, e Ele consumou a obra, Ele terminou a única obra que tem poder suficiente para nos libertar da escravidão do pecado e de todas as consequências mais que essa escravidão traz sobre aquele que se submete a ela. Por isso, nós pedimos ao Senhor que, da mesma maneira que o Senhor nos libertou, Senhor, da escravidão do pecado, e pelo Teu Espírito tem nos libertado da influência do pecado, a ponto de nós estarmos aqui hoje celebrando o Teu nome, pedimos por aqueles que ainda não Te conhecem, por aqueles, Senhor, que ainda não conseguiram discernir que a liberdade que eles acreditam ter é a mais dura escravidão do pecado que um ser humano pode experimentar. Porque ninguém pode ser governado por dois senhores nessa vida. Não se pode. Ou nós somos governados por Ti, mediante a presença do Teu Espírito habitando em nós, ou nós somos governados pelo pecado, que abre portas para o governo do diabo, que abre portas para o governo do curso desse mundo. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que alcance essas vidas e abra os olhos, abra o entendimento e abra o coração deles, como um dia o Senhor abriu o nosso. Por isso, que o Senhor venha receber nessa noite o nosso louvor, a nossa gratidão, porque se dependesse de nós, nós ainda estávamos lá. Mas um dia o Senhor nos tirou da morte e nos deu vida, nos tirou das trevas e nos trouxeste para o Teu reino de luz, Senhor. Por isso nós queremos Te agradecer por toda essa iluminação que o Senhor nos deu e por toda a esperança e tranquilidade que nós temos, Senhor, pelo fato de Teu Filho haver vindo, realizado a obra, consumado a obra e o Teu Espírito ter aplicado essa obra à nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo isso e pedimos que o Senhor não permita que essas verdades nós apenas, Senhor, abracemos para nós, porque nós sabemos que se alguém que esteja no estado em que nós nos encontrávamos antes do Senhor alcançar a nossa vida, ouvir essa verdade e crer, ele será abençoado com a libertação da escravidão do pecado e todas as consequências que o pecado trouxe sobre o ser humano, da mesma maneira que um dia o Senhor abençoou a nossa vida. Por isso, nos ajuda a ser um instrumento, Senhor, ó Deus, através do qual a Tua libertação possa chegar à vida daqueles que estão caminhando para a perdição, que ainda estão andando nas trevas desse mundo por não conhecerem a Tua maravilhosa luz. Por isso, sei com a minha vida, sei com a vida dos Teus filhos e filhas, nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém.